E eu tô percebendo que o Júnior Viçosa tá numa fase boa. Crescente, né? Uma fase crescente. Ele tá se movimentando bem, ele corre, ele tá mais solto, ele tá mais confiante, não é? Você vê que aquela bola que ele pegou, se você tiver aí o lance, ele pegou, matou no peito, botou à frente o zagueiro, botou velocidade e por um detalhe, na hora da finalização o cara chegou antes, mas foi um detalhe, mas ele chutou certo. O cara que impediu, interceptou a passagem da bola. Mas a gente percebe um Júnior Viçosa diferente. E fazendo uma casadinha, uma dupla com o Didira, maravilhosa. Que não é a primeira, o gol que o Didira marca com assistência do Júnior Viçosa. Exatamente. Então, o Júnior Viçosa, se ele não pode, mas o Didira pode. Então, esse casamento nessa reta de competição, a gente está percebendo. Sempre o Júnior Viçosa dando assistência para o danado Didira, ou Didira para o Júnior Viçosa, e são os dois jogadores. O 13 não tem esses jogadores. Se você olhar a qualidade, o 13 tem um time bom, mas o 13 não tem jogadores com tanta referência como o Wallace Pernambucano. Tudo bem, o Wallace Pernambucano é atacante e artilheiro, mas em termos de experiência, de história no futebol, Didira e Júnior Viçosa são muito mais feras do que qualquer um jogador do 13. Sim, eu concordo com você. Sobre o Júnior Viçosa, eu fico muito à vontade para falar, porque eu não tinha dúvidas nenhuma disso. Não tinha dúvidas nenhuma. Eu acho que um dos grandes pecados do Rodrigo Fonseca, quando passou pelo Asa, foi justamente esse. E não dá essa sequência ao Júnior Viçosa, e o Raniel, ele enxergou rápido. Ele sacou logo, ele disse, não, poucos times na Série D tem um atacante na qualidade do Júnior Viçosa. A informação que eu tenho é que o jogador está 100% recuperado clinicamente e fisicamente. O que é que tá faltando para esse jogador? Jogar. E o Rodrigo talvez não tenha tido essa visão. Colocou lá contra a Juazeirense. Exatamente. Só entrou em mas fugindo. colocou contra a Juazeirense, campo ruim de se jogar, no intervalo tirou o Júnior. Aí no jogo em seguida, o jogo foi, se eu não estou enganado, lá aqui em Arapiraca contra o Jacuipense. Aí resultado, o Júnior Viçosa sequer participou do jogo. Aí vieram os dois confrontos contra o Itabaiana. Lá em Itabaiana, ele entrou já nos minutos finais. O jogo já praticamente decidido. Em Arapiraca do mesmo jeito. Então, se o Júnior Viçosa já vem com essa sequência desde aquele jogo da Juazeirense, ele estaria muito melhor. Porque eu sempre falei isso aqui, o que estava faltando ao Júnior era essa sequência. O cara não desaprende a jogar futebol. Ele é diferente de muitos outros jogadores. E o currículo dele por si só fala isso. Que ninguém joga em Grêmio, ninguém joga em times grandes como o Júnior Viçosa jogou se não tiver qualidade. Isso não acontece por acaso. E o cara não desaprende. Então eu sempre briguei com isso aqui. Briguei no bom sentido. E que eu gostaria muito que alguém enxergasse que o Júnior precisava dessa sequência. E ele tá tendo. Veja que ele melhorou a velocidade, melhorou a força, o condicionamento físico dele tá melhor, porque você pode treinar 90 dias. Se você for jogar, você vai cansar, você vai sentir. Porque é o ritmo do jogo que falta a você. E o Júnior tá readquirindo isso. Eu acho que a tendência é ele fazer mais um bom jogo. E se o Asa se classificar no domingo e queira que se classifique, eu acho que ele ainda poderá ser um dos caras mais importantes pro Asa tem um detalhe, nessa caminhada aí da Série D do Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe, Vanderlei, Riva, Jânio, Victor, Oswaldo, esse menino Didira, eu tô chamando de menino Didira, que eu, quando jogava futebol, da idade dele, eu fazia melhor que ele. Engraçado, que eu tinha físico no pulmão. Era chamado pulmão de gato, não é verdade? E você era o Tonho Saúde. Sim, por isso, você sabe. Tonho Pulmão Saúde. de coelho, rapaz. Aí o Didira tá correndo. Você vê o Didira é um operário. O Didira merecia até uma premiação diferente, porque ele corre o campo inteiro. Você acha o Didira em todas as partes do campo. Parece que ele se multiplica. Ele defende, ele ataca, ele tá em cima, ele tá embaixo, ele tá no meio, tá do lado, tá de banda. Que Didira é esse, né? Menino. E ainda um elemento surpresa, porque ainda faz gol. Ele está sempre por trás da zaga. Quando o zagueiro pensa que ele está lá na frente. Nos 3 últimos jogos, ele fez gols, né? São 5 gols, é o artilheiro do Asa na Série D. E eu acho até o seguinte, como foi elogiado até pelo próprio treinador a entrada do Wesley,
Eu acho que poderia até montar esse time aí com 4 meio-campistas. Isso. O Didira um pouco mais solto e 2 no ataque para ter essa precaução de marcação e tentar surpreender, que a pressão se tornaria para o 13, que ele vai vir pressionado na necessidade da vitória, e o Asa tirar proveito dessa forma. Eu Agora não sei tem um vocês, detalhe, mas eu tenho uma pergunta para a mesa, se for possível fazer. Pode falar, Oswaldo. Eu já faço a pergunta. Veja, seguindo essa linha de raciocínio do Rivelino. Você pode até imaginar isso, porque você, teoricamente, você povoaria mais o meio de campo. Mas, por outro lado, se você tira um dos jogadores... Porque para você colocar o Wesley, para você fazer isso que você pensa, tem que tirar um dos 2 atacantes. Sim. É aí onde entra justamente essa questão do Didira. Porque quando ele joga com 2 atacantes, se você observar bem, o Asa praticamente com a posse da bola, ele joga num 4-2-4. Porque ele faz os 2 volantes, o Colina e o Aleph. E se você observar, ele tem o Kelton muito aberto de um lado, o Grafite muito aberto do outro, e os 2 se infiltram por dentro, o Didira e o Júnior Viçosa. É por isso que o Guimarães está falando aí desse entrosamento do Didira e do Júnior, porque os 2 estão jogando muito próximos um do outro. Então sempre um procura o outro, porque eles estão sempre ali. Observe que não é um 4-3-3 às vezes, é um 4-2-4 mesmo. Porque o Didira, ele não joga centralizado à frente dos 2 volantes. Ele tem essa liberdade de flutuação nas costas dos volantes adversários. E quando você abre os 2 atacantes, você consegue infiltrar os 2 por dentro, o Didira e o Júnior Viçosa. Então, de repente, você tira um desses atacantes, alguém vai ter que fazer esse lado de campo. E provavelmente o Didira. Aí você pode afastar muito o Didira do próprio Júnior Viçosa, ou você pode afastar muito o Didira da área adversária, porque ele vai ter que acompanhar a lateral sem a posse da bola. E se você tiver o Didira para acompanhar a lateral sem a posse da bola, você vai afastar muito ele do gol adversário. Eu entendo que o raciocínio poderia até ser bom para você ganhar o meio campo, mas em compensação você pode tirar o que está dando certo, que é o Didira mais próximo da área e mais próximo do Júnior, e você tem 2 jogadores de lado e sem a posse da bola acompanha os laterais adversários. Eu tô com você, porque eu sou muito a favor do Didira justamente ali na frente. Se aproximando da pequena área, pequena e grande área. Isso, porque é um jogador inteligente. O Asa precisa desse jogador. Os outros não têm essa mesma facilidade, né, de visão do jogo. O Didira tem, o Júnior Viçosa tem. Então, esses 2 é que estão fazendo a diferença. Existe uma diferença na questão da inteligência, da jogada, de saber onde o outro está, entendeu? E teve uma jogada, Vanderlei, amigo, antes de passar pro Vitor, que até chamei a atenção do Oswaldo. Assim, o cara, ele vai ao fundo, mas quando ele chega no fundo, ele levanta a cabeça. Não, coisa exatamente. Que você vê os caras de hoje em dia é de cabeça baixa cruza, como se ele tivesse o Júnior, né? Na cucuruta um olho, não tem. O Júnior Viçosa, ele levanta a cabeça. O Júnior Viçosa, ele levanta a cabeça e vê quem tá na área. Eu tive um treinador, Guimarães, ele dizia o seguinte: o Didira é a mesma coisa. Olha, você joga tanto de cabeça baixa com a posse da bola, que se eu botar uma faca aqui no seu pescoço, você vai morrer. Porque você só joga assim, ó, pra baixo, olhando pra baixo. Jogador, você tem que olhar pra frente. Futebol, você tem que olhar pra frente. Exatamente. Aí bota uma faca aqui, o cara já era. Se mata. Pois é. E aí você vê a diferença do Júnior Viçosa. Eu só queria dizer o seguinte: perguntar a vocês todos, rapidinho antes da sua pergunta. Qual o jogador hoje que não pode sair do time do Asa? Diga aí, Júnior Viçosa. Só Jânio Viçosa? Não, Jânio Barbosa. Qual o único jogador que Didira. Você, Rivelino. Didira. Pra você, Vanderlei. Didira, não pode. Qual o único jogador que você não... Didira. Oswaldo. Só pode um, né? Só pode um. O Didira. Se fosse 2... Então, ele consegue ser, pra você ver. Porque quando o Didira, vamos voltar ao passado, quando o Didira chegou aqui, contratado como reforço, eu ouvi muita gente dizendo: o que é que esse rapaz vai fazer aqui? E ele falou isso na entrevista. O que é que esse rapaz tá vendo aqui? Foi não sei o quê. Muito mais pela saída dele, né? E por que não sei o que lá? O que é que ele ia fazer? Um jogador em atividade. Sem contar que muito taxado de traidor, né? Não é? Essas questões aí foi justamente por conta da saída dele naquela época, mas
questão de qualidade, ninguém duvidaria. Eu já falei aqui. Eu já achei as mesmas pessoas. O único erro da saída foi a forma como fizeram. E eu já disse isso pessoalmente a ele concordou comigo. Agora, ele sair do ASA pro CSA, não achei nada de anormal nisso, não achei traição nenhuma nisso. Da forma como foi, não, tô indo pra China. Foi pra China, coisa nenhuma. Eu já sabia na época que tava acertado com o CSA. Mas você não pode apagar a história do cara do clube. Tá vendo aí o que ele tá fazendo pelo ASA novamente? Eu já achei as mesmas pessoas que no começo diziam, o que ele tá fazendo aqui? Esse rapaz, não sei o quê. Grato, pessoa não grata. Esse cara, não sei o quê, papá. Cheio de pantinho, eu já achei a mesma pessoa dizendo. Eu sou mais fiel. Rapaz, esse Didira é um menino. Que você vê que ele tá uma saúde da gota, corre o campo inteiro, se mata no jogo. Ele veste a camisa. Se você hoje tiver um jogador, quem é que veste essa camisa aí do ASA? O Didira, ele veste a camisa, ele é danado, ele corre o campo inteiro, ele não se esconde. Ele pode jogar mal um jogo? Pode, que ele é normal, é um ser humano. O ser humano ele não tá sempre bem. Não, ele não pode jogar. Tem um momento todo jogo você é o mesmo Didira. Tem um jogo que você vai mal, tá com a cabeça voltada, virada, mas ele tem uma regularidade fantástica, não é? E ele ocupou, Guimarães, um espaço na história do clube e você pode, por exemplo, você pode escalar aí, você pode fazer aí umas 10, 15, 20 escalações do ASA de todos os tempos. De todos os tempos. Mas em todas as escalações, jogadores como Didira, Freitas e o saudoso Belinho, esses três não podem ficar fora nunca. Nunca.